pessoal, que alegria estar com vocês em mais uma Palavra Encarnada. Hoje, dia 12 de maio, oportunidade em que nós, como comunidade, nos reunimos para meditar o Evangelho do dia, para saborear, como diz Santo Inácio de Loyola, a vontade de Deus para nós e para ousarmos, nos comprometendo a colocar em prática aquilo que o bom Deus nos pede. Assim como uma vela que recebe a luz, que recebe essa chama, que o nosso coração nesse dia possa receber a luz da Palavra de Deus para colocarmos em prática com o nosso viver e assim iluminarmos o mundo. Estamos reunidos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Que nós possamos então, respirando, soltar o ar devagar e deixar que esse Espírito de amor possa nos conduzir. O Evangelho de hoje falará justamente sobre essa experiência com o Espírito de Deus. Vamos juntos então acolher essa graça que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 12 ao 15, neste dia 12 de maio. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que Ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje ele é incrível. É mais uma carta de amor de Deus para nós. É interessante perceber que Cristo aqui ele já está preparando os seus discípulos para o envio do Espírito Santo, para que essa comunidade possa receber um gesto profundo do amor do Pai, que é justamente a sua presença por meio do Espírito de Deus. É muito interessante perceber na história da salvação que Deus ele é extraordinariamente, incrivelmente apaixonado por nós. Nos ama de tal modo que quer permanecer ao máximo conosco em todas as dimensões. Ele, por amor, cria o mundo, por amor cria a humanidade, por amor se revela essa humanidade, não se contenta e não se conforma com o afastamento por conta do pecado e ainda assim continua a aparecer e a se aproximar. Por meio dos patriarcas, por meio dos profetas, por meio ali de Moisés, por meio de tantas pessoas, esse Deus ele insiste em nos amar. Não se contenta com tudo isso e envia o seu Filho. Não se contenta e se faz Eucaristia e se faz presente nos mais pobres. Não se contenta e envia o Espírito Santo para poder cada vez mais ser um conosco. E Cristo, nesse Evangelho, vai falar justamente sobre isso, vai continuar nos preparando, como nós estamos escutando nessa semana, sobre a chegada do Espírito Santo. Nós clamamos agora o Espírito Santo e na ótica, na dinâmica da Santíssima Trindade, o Espírito, sim, ele é justamente o santificador. Nós até cantamos, O Pai Criador, o Filho Redentor e ao Espírito Santificador. O Espírito Santo que nos dá a graça dessa comunhão com o Pai, que nos dá a graça dessa comunhão também de união do nosso ser. É muito forte essa presença e em Cristo ele é muito categórico quando ele diz para os seus discípulos: tenho ainda tanto a dizer para vocês, mas vocês não vão compreender agora. Meu irmão, minha irmã, Deus ele tem muito ainda a fazer na nossa vida. Ele tem muito ainda a fazer na nossa obra. Ele tem muito ainda a nos dizer. Só que nosso coração muitas vezes é limitado. Ele ainda não é capaz de compreender essas coisas. Para isso é necessária a presença do Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus é enviado sim quando o nosso coração arde, quando nós temos uma experiência concreta e verdadeira, a nós de maneira específica por meio do carisma Lumen,
quando nós vivenciamos de verdade essa proposta, o Espírito Santo se manifesta. O Espírito Santo, ele vem e revela a vontade do Pai, revela as obras do Pai, não por ele mesmo, mas justamente porque ele vê, ele participa dessa dinâmica da Trindade e até coisas futuras ele nos diz. Não no sentido já fechado, não no sentido já determinado, não. Mas o amor, ele sim revela o que ainda não somos, então ele revela esse futuro. Que o nosso coração possa estar no dia de hoje disponível, a mesmo sem compreender, vivenciar e se colocar à escuta do Pai, à escuta desse Cristo, à escuta deste Deus, que eu possa estar sim nos locais que esse Cristo se revela. Quando vier o Espírito da Verdade, a Sagrada Escritura coloca o Espírito da Verdade em letras maiúsculas, ele vos conduzirá à plena verdade. Nós ainda vivemos num mundo marcado pela mentira, do egoísmo, do ter, do poder, do prazer, da indiferença, que insiste em assolar o nosso coração e nos confundir, trazendo as falsas verdades. O Espírito Santo não, nos conduzirá à plena verdade. A verdade que o nosso coração deseja, a verdade que o nosso coração anseia, a verdade que a nossa essência, que o mais íntimo do nosso ser grita e tem necessidade. É o Espírito Santo que nos conduzirá. Nos conduzirá para o amor, nos conduzirá para a união, nos conduzirá para a unidade, nos conduzirá para a partilha plena, nos conduzirá para o paraíso. Que o nosso coração, meus irmãos, possa estar aberto a essa graça de viver aquilo que nós desejamos, aquilo que nós esperamos, experiência fantástica, única, completa, total de amor, rompendo sim o pecado original, rompendo sim o nosso egoísmo e nos abrindo para a cultura do encontro, dentro da luz do carisma. Ele não vai falar por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido do Pai. O Espírito Santo é a fala de Deus. Deus quer falar para nós. Nosso Deus não está mudo, nosso Deus não está calado. Deus se revela e se revela de maneira especial na sua vida, porque você também é sim, como vai dizer São Paulo, uma carta de Deus para o mundo. Você é sim uma voz de Deus no deserto da indiferença como João Batista. Você é sim a voz doce de Deus anunciando o amor. Quando você toma a decisão corajosa de encontrar esse Cristo no mais abandonado, esse Cristo nos jovens, esse Cristo nos pobres, esse Cristo em você. Que alegria é vermos esse Deus se revelar dentro da obra Lua. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vos anunciará. Ele vai nos falar. Ele vai nos falar, meus irmãos, que hoje nós possamos então saber que tudo aquilo que o Pai tem é do Filho e tudo aquilo que o Filho também tem e recebe do Pai é transmitido para nós. Que nós possamos permanecer neste amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.